nós vamos ver, né, os cálculos de concentração em porcentagem, né, percentual. Vamos ver os cálculos em parte por milhão, que a gente chama de ppm, e parte por bilhão, que é ppb, tá? Pessoal, como é que funciona a expressão da concentração em porcentagem, tá? Então, vamos supor, sempre quando você quiser expressar um percentual em massa, você sempre tem um referencial, tá? O nosso referencial serão 100 gramas, tá? Então, a gente sempre usa, quando você vai fazer um referencial de percentual, a gente usa 100 gramas ou 100% como referência. Lembra que nós vimos na aula passada aí, a gente estava vendo um cálculo de concentração e densidade, e eu falei para vocês que todo probleminha de concentração, ele dá para você um parâmetro, ele dá uma referência para você poder fazer o cálculo, né? Então, quando a gente calcular problemas com percentual, a gente relaciona a massa total com a massa da solução, ou a massa do material total, que será sempre 100%, tá? Geralmente a gente coloca 100%, 100 gramas, né? Ou então 100%, tá? Então, olha, 100% de solução seriam 100 gramas, tá? Então, olha, o volume total eu também posso usar nesse cálculo, né? Eu admito que o volume de solução também é a minha referência, também seja de 100%, tá? Então, quando eu tenho uma situação que eu quero determinar um percentual de volume, o volume total vai ser sempre 100%. Sempre quando eu tiver que calcular um percentual de massa num determinado material, a massa desse material toda é 100%, tá? Então, a gente usa o volume de referência como 100 litros, tá? Então, a gente adota aí a referência, tá bom? E como é que seria, turma, o cálculo da parte por milhão, né? Então, veja, a minha referência, turma, o que é ppm, parte por milhão? É uma parte em 1 milhão, tá? Veja, uma parte em 1 milhão é 10 a menos 6, tá certo? E depois eu tenho ppb, parte por bilhão, né? Parte por bilhão é 10 a menos 9. Nossa, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou adotar uma referência também, tá? Para vocês entenderem o que é parte por milhão, né? Então, eu tenho grama, litro, tá certo? Então, tanto unidade de massa quanto unidade de volume, né? Então, vamos pensar ou em grama ou em litro. Se eu tirar 10 a menos 3, se eu dividir por 1.000, eu vou ter 1 grama vezes 10 a menos 3, né? E aí, turma, eu vou ter uma milésima parte de 1 litro, que a gente chama de mililitro, né? Então, 10 a menos 3. Se eu tirar mais 1.000, eu vou ter o micro, que a gente fala, né? Então, eu vou ter micrograma e eu vou ter microlitro, tá? Que é 10 a menos 6, tá? Então, é justamente a 10 a menos 6 que a gente vai trabalhar depois. E se eu tirar mais 1.000 vezes, eu vou cair, turma, para 10 a menos 9, que eu vou ter o nanograma ou eu vou ter o nanolitro, tá? Então, veja, se eu pegar, eu vou voltar lá, se eu pegar o grama e o litro, se eu dividir por 1.000, eu vou ter miligrama, mililitro, 10 a menos 3. Se eu pegar esse mesmo valor de 10 a menos 3 e dividir por 1.000, eu vou ter micrograma e microlitro, que é 10 a menos 6 gramas, 10 a menos 6 litros. Se eu pegar esse micro e dividir por mais 1.000, eu vou ter 10 a menos 9, que é nanograma, nanolitro, tá? Bom, por que eu estou descendo tão pequeno assim, né, numa escala tão diminuta? Porque a 10 a menos 6 é ppm, tá? Se você for ver, né, 10 a menos 6 é uma parte por milhão, é uma vez em 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, né? Então, uma parte em 1 milhão é 10 a menos 6. Então, quando eu falo que eu tenho 1 ppm, ou uma parte por milhão, é 1 vezes 10 a menos 6, tá?
1 ppm, tá? Agora, eu posso ter um ppb, uma parte por bilhão, tá? Aí eu vou ter 10 a menos 9, tá? Então, eu vou ter nanograma ou nanolitro, 10 a menos 9 gramas, 10 a menos 9 litros. Isso a gente diz que é um ppb, é uma parte, né, um nano é uma parte no grama ou no litro que equivaleria a 9 zeros, por isso que é 10 a menos 9, tá? Então, a escala de ppm e ppb é para a gente trabalhar com medidas muito pequenas. Geralmente, quem trabalha com essas medidas são químicos, são farmacêuticos, são quem mais? Químicos, farmacêuticos, geólogos, né, que trabalham com essas escalas tão pequenas. Médicos também, muitas vezes você pega um exame médico, né, você vê lá essas medidas de ppm e ppb. Se alguém tiver um exame médico em casa mais detalhado, né, um exame de sangue, por exemplo, pode olhar lá que você vai ver esses valores parte por milhão e parte por bilhão, tá? Então, esses cálculos que nós veremos hoje é relacionado a percentual, 100%, ao ppm, que é 10 a menos 6, ou ao ppb, que é 10 a menos 9, tá? Bom, quando eu vou fazer cálculo para ppm, turma, vamos supor que eu tenho, eu vou determinar quantos ppbs eu tenho numa massa total, né? Eu sempre vou chamar essa massa total de 10 a sexta, porque seria, né, o inverso do 10 a menos 6. Então, sempre quando eu for calcular em ppm, o meu valor total, eu vou colocar 10 a sexta, seja em massa, seja em volume. Lembra que eu falei para vocês que o percentual, a minha referência é 100%? A massa total ou o volume total é sempre 100%. Quando eu for determinar a ppm, a massa ou o volume total é 10 a sexta. Quando eu for determinar em ppb, a massa ou o volume total é 10 elevado a 9, tá? Então, são esses valores que eu vou utilizar para fazer os cálculos de concentração, tá? É meio complicado assim explicar, é mais fácil fazer exercício do que explicar essa parte. Mas, na verdade, turma, o que a gente tem que fazer é adotar as referências. Percentual 100% é o total, ppm 10 a sexta é o total, ppb 10 a nona é o total. A Mariana pediu para eu voltar no último slide. Mariana. Se vocês quiserem anotar, como a Mariana está fazendo, né? Isso não tem na apostila, e é bem legal essa escalinha aí, para vocês poderem entender como é que se chega no ppm, como se chega no ppb, tá? Então, partindo do grama e litro, nós dividimos por 1000, chegou na escala mili, né? Mililitro, miligrama, depois dividiu por 1000 de novo, chegamos em micrograma, microlitro, né? Que é 10 a menos 6, que aí vale 1 ppm, e aí dividimos novamente por 1000, né? E chegamos na escala do nano. Então, nanograma, nanolitro, que é 10 a menos 9. Se a gente dividisse por mais 1000, nós chegaríamos no picograma, picolitro, tá? Aí seria ppt, parte por trilhão. E se você dividir por mais 1000, aí você vai chegar na femto, né? No femto. Aí você tem femtograma, femtolitro. E aí a gente usa ppq, parte por quatrilhão. A gente já está começando a fazer determinações com essas concentrações, cada vez menores, tá? Beleza, turma? Deixa eu ver se a Mariana já terminou de anotar. Todo mundo que queria copiar aí já copiou. Deixa eu ver. Tudo bem? Joia, então. Pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês, só para vocês. O primeiro exercício, tá? Eu vou fazer junto, só para vocês verem como é que é o jeitão da gente fazer. Aí depois vocês façam o exercício 2 e o exercício 3, tá bom? Então, eu vou fazer o primeiro exercício, só para vocês não ficarem muito, tá? Porque no começo a gente fica mesmo. Eu também fiquei, eu lembro até hoje quando o professor explicou isso aqui. Então, olha, dá uma olhadinha, ó.
a água potável é o primeiro exercício da página 216, tá? Então, olha, a água potável pode conter, no máximo, 0,0%, 0,05% em massa de sais. Nessas condições, determine a massa de sais em quilogramas contida em uma piscina com 10 toneladas de água potável, tá? Veja, a água potável ela pode conter 0,05% de sais. Aí eu pergunto, quem vai ser o 100%, né? Veja, ele deu uma referência aí de 10 toneladas. Então, turma, a minha massa total eu vou colocar 100%, tá? Então, sempre quando o problema, veja, ele deu um valor em percentual, e ele está pedindo a massa em 10 toneladas. 10 toneladas de água potável é toda a quantidade que ele tem. Então, toda a quantidade que ele tem vai equivaler a 100%. Todo problema de percentual que você tiver, você sempre relaciona a massa total, que o problema sempre dá, com 100%, tá? Aí, veja, ele está falando que a água potável pode conter, no máximo, 0,05%. Então, turma, 0,05% vai equivaler a quantas toneladas? Veja, ele está pedindo a massa. Então, olha, ele deu a água potável em percentual e ele deu a massa total. Então, o que, que eu faço? Massa total, sempre 100%, tá? Aí, o percentual que ele deu, eu vou determinar, turma, a massa de água potável considerando esse percentual mínimo, tá? Em cima da massa total, que vai ser quanto? 0,005 toneladas, tá? Então, veja, vou repetir. Ele pegou a massa total, 10 toneladas, e fez a equivalência com 100%. Por quê? Porque a gente está trabalhando com concentração. A nossa referência é o 100%, tá? Então, a massa total, 100%. 10 toneladas, 100%. Ele está falando que a água potável tem 0,05%, né, em massa de sais, então em 10 toneladas, 0,05%, vão ser quantas toneladas de sais? 0,005, tá? Tem muito estudante que tem dificuldade de começar o problema, né? Então, no início, localiza a massa ou o volume total e pensa que essa massa ou esse volume total do sistema é sempre 100%, tá? Beleza, determinamos a massa de sal em 10 toneladas no total. Mas ele não quer em tonelada, ele quer em quilo. Aí a gente faz uma regrinha de 3. Uma tonelada tem 1.000 quilos, 0,05 toneladas, X, tá? Então, veja, uma tonelada, 1.000 quilos, 10 a terceira quilos, né? Nós encontramos que a água potável, né? Acho que é uma piscina isso aí, né? 10 toneladas, 0,005 toneladas, terão 5 quilos de sais, tá? Então, veja, a gente sempre pega a condição total, massa total, volume total e relaciona com 100%, tá? Então, olha, eu expliquei esse primeiro, né? Agora, vocês podem me perguntar, e se fosse ppm 10 toneladas, eu faria o equivalente com 10 a sexta, e faria o mesmo cálculo para ppm. A massa total, 10 a sexta. E se fosse ppb, a massa ou o volume total, 10 a nona, tá? Ah, mas por que não é 10 a menos 6? Porque é o total, você está fazendo o cálculo por unidade. Então, aí você passa para o valor positivo, tá? Então, no caso, 10 toneladas equivaleria a 100%, para a base de percentual, equivaleria a 10 elevado a sexta, para o cálculo de ppm, ou 10 toneladas equivaleriam a 10 elevado a nona para cálculo de ppb. Tá? E aí, turma, se ele perguntasse, né, a massa de sais, se ao invés de 0,05%,
ele tivesse dado 0,05 ppm, era esse cálculo em ppm que a gente ia fazer, né, relacionado com 10 a sexta. E se fosse ppb? A mesma coisa, né? 10 toneladas equivaleria a 10 a nona, né, ppb, aí tantos ppbs, x, tá? A gente faria o mesmo cálculo. Aí vocês podem me perguntar, professor, é só regra de 3? Turma, é só regra de 3, tá? Tem gente que gosta de fazer formulinha, né? Concentração, massa por volume e tal, mas eu acho regra de 3 muito mais fácil, porque você relaciona os dados do problema e esse cálculo, turma, é muito fácil, né? Às vezes a gente faz até de cabeça. Ele está falando, ó, o refrigerante contém 0,1% em massa do conservante benzoato de sódio, tá? Transforme esse valor para partes por milhão. Veja, nesse caso, ele está querendo converter, né? Ele quer converter a unidade. Ele quer converter percentual para ppm. E ele quer converter também para ppb, tá? Então, veja, qual vai ser a minha base de cálculo? Turma, como eu tenho tanto ppm quanto ppb, eu trabalho, lembra que eu pus a escadinha? Ou em massa ou em volume, ou em gramas ou em litros, tá? Então, se eu quiser converter para ppm, então eu vou trabalhar 0,1%, eu vou admitir 0,1 grama em 100 gramas, tá? 0,1% não é 0,1% em 100%, tá? Então, 0,1 gramas vai estar para 100 gramas, tá? Agora, por que eu tenho que converter para gramas? Porque tanto ppm quanto ppb, ou eu trabalho em gramas, ou eu trabalho em volume, tá? Lembra, eu volto a dizer, aquela escadinha que eu coloquei lá, aquela escadinha vale para massa, gramas, ou para volume, litros, tá? Então, se eu quiser converter uma unidade na outra, eu não converto direto de percentual. Então, o percentual eu passo para gramas. Então, veja, é 0,1 é o conservante, o benzoato de sódio, né? É 0,1%. Ou seja, de cada 100 partes, 0,1 é conservante benzoato de sódio. Então, turma, 100 gramas é o total. Como eu quero transformar para ppm, lembra que eu falei? Qual que é o valor total de ppm? É 10 a sexta, tá? Então, o total no ppm, sempre 10 a sexta. Então, 10 a sexta, que é o total de ppm, vai equivaler ao total de massa, que são 100 gramas. Mas eu não tenho 100 gramas, eu tenho 0,1 grama. Eu passei percentual para grama, tá? Posso fazer isso? Pode, tá? Ao invés de eu colocar 0,1% em 100%, eu coloco 0,1 grama em 100 gramas. Lembra por que eu fiz isso mesmo? Para poder relacionar com ppm. Porque ppm ou é gramas ou é litros, tá? Volume em litros. Pode ser outros valores da escala? Pode também, tá? Pode ser mililitro e tal. Mas aí você sempre tem que pensar na relação total, tá? Então, 100 gramas veio de 100%. 0,1%, 0,1 gramas. Então, ó, o total do refrigerante, que seria 100 gramas, tá para o total de ppm, que é 10 a sexta, tá? 0,1, que é o que a gente tem, vai equivaler a 10 a terceira ppm, também conhecida como 1000 ppm, tá? 10 a terceira ou 1000 ppm. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Já anotaram? Alguma pergunta? Deixa eu ver lá se tem alguma perguntinha. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro agora? Ficou mais claro? Olha, eu vou falar para vocês, né? Esses exercícios que a gente tem na apostila são muito poucos, tá? O ideal
ideal é vocês fazerem mais, tá bom? Então, turma, hoje ou amanhã, né, é o fim de semana, se vocês tiverem uns minutinhos aí, façam o TMTC, tá? Porque 1, 2, 3 exercícios só disso é muito pouco. A gente tem que fazer mais exercícios. Vocês veem que são tipos diferentes, né? Bom, se o ppm eu relaciono 100 gramas com 10 a sexta, agora o ppb ficou fácil, né? Vamos tentar fazer o item B? Pessoal, se 100 gramas de solução é 10 a sexta, então, para eu calcular ppb, 100 gramas de solução é 10 a nona, tá? Lembrando, por que eu passei mesmo para gramas? Porque eu não posso fazer isso com percentual, tá? Eu não posso fazer com percentual. Então, eu relaciono direto massa em gramas, tá bom? Tudo bem? Então, 100 gramas, 10 a nona, 0,1 gramas Y. Eu vou achar 10 a sexta. Alguém falou para mim que achou 10 a quinta aí. Deixa eu ver aqui na minha apostila. É 10 a sexta mesmo. Às vezes a apostila está com o resultado errado, mas é 10 a sexta. 10 a nona vezes 0,1 é 10 a oitava. 10 a oitava dividido por 100 é 10 a sexta. Então é 10 a sexta ppb.